programa de hoje eu tenho a honra de trazer aqui o Marcelo Tucci, um dos maiores empreendedores corporativos e também executivo da Ambev. Marcelo, que prazer ter você. Prazer é meu. Honra ter você. Senta aqui. Obrigado. Nossa, muito bacana mesmo. Eu venho te acompanhando há tanto tempo na sua trajetória de carreira e essa trajetória de tanto sucesso, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o começo para você entrar numa grande empresa. Primeiro, só o ponto que você falou, acho que trajetória de sucesso, né? Sucesso, eu acho que não necessariamente você chegar num cargo super alto, mas eu acho que você, nessa trajetória, agregar valor para aquilo que você passou e principalmente para as pessoas que você viveu com elas, o quanto você desenvolveu elas, eu acho que aí sim você pode dizer que, poxa, esse profissional acho que teve sucesso, né? O quanto de fato ele impactou aquela organização, aquela empresa, o que trouxe de resultado e também o que trouxe para aquelas pessoas. Então, acho que quando eu penso no sucesso de bate-pronto, nem é onde a posição que eu estou hoje, mas de fato quando eu olho para trás e vejo a jornada, né? Nossa, realmente, assim, foram muitos projetos, né? Foi uma trajetória e está sendo uma trajetória construída, assim, com vários passos importantes. E o teu primeiro passo lá, a gente pode falar que foi o programa de trainee na Ambev? Foi, na verdade, eu vou passar, acho que posso falar sobre o programa de trainee em si, mas eu acho que lá atrás eu nunca me imaginei numa grande corporação, né? Eu sempre soube, né? Diferentemente eu via dos meus amigos, o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou ser lá na frente. Eu sempre tive na cabeça que eu ia ter o meu negócio, né? Eu já tinha tido negócios desde vender peixinho na praia, né? Desde vender peixinho na praia até, passando por uma série de coisas. Eu tive um dos negócios durante o colégio, outro durante a faculdade, né? Nada sério, mas que já deu para sentir que era isso que eu gostava, né? Pegasse uma ideia, uma oportunidade, algo que os consumidores estavam necessitando e trazer uma solução para isso, né? E aí eu tomei uma decisão de, não, eu vou entrar numa grande empresa, uma grande corporação, mas naquela época a minha cabeça era, poxa, para aprender, para depois ter o meu negócio. E aí, graças a Deus, eu tive, né, acho que um pouco de sorte, mas eu acabei escolhendo uma empresa das que eu passei, que é a Ambev, né, no caso, que tinha muito a ver, os valores, né, os princípios tinham muito a ver com os meus, né, de meritocracia, de, poxa, cuidar das pessoas, de liderança, e eu acabei me identificando muito com essa cultura. Então, enquanto eu falo muito assim, enquanto eu estiver feliz lá, eu vou continuar lá, né, sendo um empreendedor, mas lá dentro mesmo, porque acho que essa empresa sempre me deu toda essa autonomia. Então, acho que o programa de trainee nada mais foi do que uma porta de entrada. Mas, talvez tenha sido a melhor porta de entrada, porque como trainee eu pude ter, eu tive condições de rodar todas as áreas da empresa, né? Mesmo sabendo que eu ia mais nesse começo para o lado comercial, lado de marketing, eu aprendi do industrial, né, do supply, como fazer cerveja, aprendi de operações, de financeiro. E eu vejo que hoje, por exemplo, no cargo que eu estou, né, hoje eu cuido, né, da área de cervejas artesanais lá dentro, eu olho tudo, né? Eu olho todo, não mais uma área ou outra, né? Não só todos os silos, mas o negócio como um todo. Eu acho que foi uma baita porta de entrada e que, além disso, né, faz você começar desde a base, né? Não é que eu vou direto para um cargo estratégico. Não, não. Primeiro, os meus primeiros 3 anos foram no campo, né? Desde entregador, né? Uma parte para treinar mesmo, entender como é a vida, né, no dia a dia, né, difícil, né, dessas pessoas e como a gente pode fazer para melhorar cada vez mais. Então, entregador, fui vendedor, depois supervisor de vendas, até chegar na minha primeira gerência. E mesmo a minha primeira gerência também não foi ali num filé mignon, né? Eu fui cuidar da área do Vale do Ribeira, lá em Registro, né? Então, também tinha questão de deslocamento, etc. Então, o programa foi super bacana, mas esse início e de fato ficar na base, ficar na operação para entender como que, vamos dizer, o core da empresa funciona foi chave. E assim, se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão começando, que sonham em ser trainee, que sonham em começar numa grande empresa, que dica você daria? Acho que a dica é se portar, é ser ela mesma, né? Ser a pessoa do jeito que ela é, com aqueles valores. Porque aí, de fato, quando ela entrar numa organização, provavelmente ela vai entrar na organização onde os valores, as características... Porque todo mundo, eu falo muito assim para o meu time, né? Todo mundo é muito bom em alguma coisa, né? Então, assim,
a empresa, de fato, que for certa para ela, vai perceber nessas grandes qualidades e aí sim eu acho que vai estar um match de sucesso, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas meio que se preparando para entrevistas ou para processo seletivo, que eu acho que aí é uma furada para ambos os lados, porque às vezes uma pessoa se passa por algo que no fundo não é ela, no seu DNA, né? E aí quando ela vai lá para frente, quando ela vai de fato, né, começar o trabalho ou durante esse período, acaba dando essa fricção, porque os valores, a cultura em si não está alinhada. E aí é ruim para a pessoa, porque ela não vai estar feliz, que eu digo que é a coisa mais importante de todas, né? E para a empresa, porque não vai ter um funcionário performando e, né, vamos dizer, spreading essa cultura entre todas, né, todas as áreas, em todas as pessoas da organização. Aí é ruim para todo mundo, em algum momento vai sair, né, sendo que a gente poderia, lá no processo seletivo, né, já ter captado as pessoas com esse match cultural. E aí, assim, eu fiquei muito curiosa, eu tive a oportunidade de visitar você, né, no seu dia a dia, na empresa, e conhecer um pouquinho da cultura, da atmosfera. Como é que é essa mistura de startup, de empresa? Conta um pouquinho desse cenário. Tanto a ZX, que foi, né, a organização, né, dentro da ABI, dentro da Ambev que você conheceu, como a própria Ambev, a gente está abrindo muito a cabeça, sabe? Acho que para fazer para um mundo de inovação. E inovação com relação a tudo, não só com relação a produtos, mas como processos e como mesmo como gerenciar e como dar cada vez mais autonomia para as pessoas. Então, eu acho que a gente sempre falou e está lá na nossa cultura, né, de que as pessoas são o nosso principal ativo. Mas como lidar com esse principal ativo? Então, para mim primeiro, achar pessoas que têm o fit cultural e pessoas de alto potencial. Né? Eu acho que uma vez que você acha essas pessoas, o trabalho é capacitá-las, exatamente dar todos os treinamentos que elas precisam para serem, de fato, poderem executar o seu potencial ali dentro. Então, pessoas muito boas e com fit cultural, devidamente capacitadas, você só precisa cuidar de uma coisa, que é basicamente hoje o que eu faço, que é cuidar do engajamento delas, cuidar para ver se elas de fato estão felizes com aquilo, com aquela organização, com o desafio que elas estão, etc. Porque em toda a minha carreira, toda vez que eu peguei gente boa pra caramba, que estava capacitada e elas estavam engajadas, felizes, o negócio dá certo. Né? Então é um pouco desse mood que a gente tenta trabalhar ali, né? E muito de desenvolver as pessoas e acompanhá-las, né? Uma coisa boba que eu sempre fiz, mas que eu vejo que hoje em dia ali dá muito certo a gente tem meta, a gente tem resultado, né? Isso sempre foi uma característica, muita gestão, né, dos indicadores, mas da mesma forma que a gente tem as metas nossas da vida profissional, a gente coloca também quais são as metas de vida pessoal de cada indivíduo, porque elas variam completamente. Então, tem as metas, né, do business em si no ano, mas eu abro também com o meu time direto, quais são as metas que você quer fazer na vida pessoal? Porque acho que nos dias de hoje só dá certo e um relacionamento só é sustentável, né, profissional, se de fato a pessoa consiga conciliar bacana, né? Fora, conseguindo fazer as coisas, né, que ela tem prazer. Então, acho que quando dá esse match entre as duas coisas é onde é o ideal, tanto para a empresa quanto para o funcionário. E assim, eu vejo que assim, a tua equipe é super grande, né? Você tem muita gente abaixo de você. Como é que você lida com essa questão da diversidade? Porque tem, assim, gente que pensa diferente, que se veste diferente, que tem crenças diferentes. Como é que você lida com tudo isso? Eu acho que vai muito além. Hoje, que bom que a gente está falando mais sobre isso, que bom, né? Mas fala-se muito sobre o tático de é gênero, ou é raça, né? Ou orientação sexual, mas eu acho que vai muito além. Eu acho que é muito mais de repertório, de experiências de vida, né, que as pessoas têm. E que para problemas mais complexos, quando você junta um monte de pessoas com esses backgrounds diferentes, é onde a gente surge com soluções mais inovadoras, com processos que nunca foram feitos. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ver o caminho onde tanto o ZX quanto o Ambev vem vindo em trazer gente bem diferente e que conseguem se relacionar e trazendo coisas super diferentes, super que o mercado, né, tem precisado. E o bacana é cada vez mais falar né, inspirar esses líderes, né, a serem líderes que nunca preguem o medo ou a pressão, sabe, aquela coisa da hierarquia, etc. E muito mais um cara consultor, um cara que faça perguntas e que dê autonomia para o time de fato conseguir explorar o seu full potential, né? Porque senão as pessoas não vão se desenvolver, se elas ficarem só esperando ouvir o que tem que ser feito. Mas sim, poxa, como vocês dá autonomia para eles errarem, aprenderem na prática, porque assim, quando eles se tornarem líderes, eles de fato vão ser líderes cada vez mais inspiradores. E assim, tem muita gente que sonha em trabalhar contigo, né? Que sonha em trabalhar na Ambev.
Hoje, que tipo de perfil que vocês estão buscando, assim, para os profissionais? Ah, esse continua ali bem claro, né? Os 10 princípios ali da nossa cultura, né? Gente que sonha grande em fazer coisas realmente que nunca ninguém fez, coisas que parecem impossíveis, mas é ir lá e fazer. Então, pessoas que sonham grande, mas vão lá e fazem. Pessoas que se preocupam genuinamente com as pessoas. Acho que é fundamental também. E gente que, assim, simples, que né, não tem esse negócio da gente... A gente tem que ser bem aberto, né? Então, assim, não tem muito esse negócio da hierarquia. Todo mundo tá ali por um propósito só, caminhando para um lugar. E gente que põe a mão na massa, que não tem só, não, fica palpitando, não. Gente que tem um bom, poxa, pensar em coisas bacanas, mas ir lá e implementar, né? Pessoas que se preocupem, de fato, com custo, pessoas que, de fato, vivam a vida profissional assim como vivem, né, a vida pessoal. E falando de vida pessoal, como é que você gerencia essa empresa imensa, né? E tem todas essas responsabilidades e, ao mesmo tempo, você tem seus hobbies, sua família. Como é que você faz esse casamento dar certo? Isso para mim, é priorização, né? Eu acho que se dentro do ambiente corporativo, dos desafios, você consegue priorizar muito bem aquilo que você vai fazer, né? E não tentar ficar olhando tudo no mínimo detalhe. Você tem que, de fato, confiar no seu time e deixar que o seu time execute uma série de coisas. Não você que quiser fazer, né? Você querer, de fato, botar a mão e fazer tudo, né? Então, nessa linha, eu consigo tratar muito bem. Eu tenho lá 3 filhos em casa, né? Além de, poxa, tem o meu grande hobby aí, que é o jiu-jitsu, de precisar treinar praticamente todo dia. Então, eu acho que se eu consigo priorizar muito bem, né, o meu momento que eu tô ali imerso e ser muito objetivo, porque tem muita coisa no mundo corporativo que você fica em reuniões, às vezes, que não dão em nada, que as pessoas ficam falando. Não, vamos ser objetivo, vamos traçar claramente para que essa reunião serve, quais são os outputs que a gente precisa dela. E aí, acho que, às vezes, reuniões que demorariam 2 horas, a gente consegue fazer em meia hora e ser muito mais objetiva e as pessoas, de fato, irem ao que interessa, né? E eu acho que se começar aqui de cima, acho que isso, né, cascatear corretamente por toda a organização, eu acho que todo mundo tem chance de ter esse balance bacana entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu tenho feito isso, acho que há muito tempo, né? Em alguns momentos falam, nossa, o mundo corporativo não deixa você viver, etc. Eu acho que não, acho que depende de como cada um se comporta perante a isso, né? Eu acho que se você conseguir priorizar e estiver entregando os resultados ali, você claramente faz as duas coisas acontecerem numa boa. E, assim, essa questão de você ter feito tanta coisa, o que falta? Assim, qual que é a tua ambição, assim, para o futuro? O que você espera? Que legado você quer deixar? Como é que você vê o futuro? Poxa, acho que o meu grande sonho, assim, né? Acho que o pessoal, eu falo, porra, já zerei o jogo, assim, né? Sabe? Poxa, porque eu já tenho, porra, a esposa que eu mais sonhei, eu já tenho a família que eu mais sonhei, os amigos que eu sempre quis. Então, assim, pra mim, tá perfeito nessa frente, né? E aí, eu acho que o grande sonho quando eu olho pra frente é cada vez mais poder, né, ajudar, né? Ajudar as pessoas, seja os meus funcionários no dia a dia e como eu inspiro os meus líderes para inspirar, né, o time de baixo e cada vez mais ajudar, né, essas pessoas pessoalmente e profissionalmente e continuar fazendo coisas que de fato impactem positivamente a sociedade que a gente está, né? Então, hoje, por exemplo, mesmo dentro do ambiente, por isso que corporativo, não necessariamente você precisa, não, eu vou largar, eu vou lá criar uma ONG, eu fazer, não. Se as corporações cada vez mais investirem em coisas que de fato agreguem valor para a sociedade, poxa, a chance da gente evoluir, né, como nação mais rápido, acho que é bem maior. Então, um exemplo disso lá dentro, acho que tem 2 bem claros, né? A gente tem uma água, hoje a cerveja, não sei se todo mundo sabe, mas 95% dela é água, né? E a gente decidiu pegar a nossa água, que é a AMA, e fazer um produto sem fins lucrativos, 100% do lucro vai para abastecer hoje as famílias que não têm água, e é um número absurdo, gigantesco, principalmente no norte e no nordeste do país. Então, eu tenho muito orgulho de uma iniciativa como essa. E outra é o Voa, né? Porque a gente vê muito, poxa, tem uma série de ONGs aí, né, pelo Brasil, e não necessariamente, eu posso fazer, né, até para dar o exemplo, uma vez ir lá e atuar um dia ali numa ONG, etc., que é bacana, óbvio, todo mundo que faz isso, mas eu acho que o importante é você, para transformar, né, é ensinar esse pessoal como gerir esse negócio, como gerir a ONG, como fazer ela ficar sustentável. Então, esse Voa é um programa que a gente tem lá internamente também, onde a gente capacita, é um programa que dá gestão, então, onde cada funcionário
né, sem receber obviamente nada, vai, tem uma ONG e ajuda essa ONG a se desenvolver, né, a profissionalizar um pouco, porque a gente acha que todas sabem o que fazer, mas muitas vezes tem algumas coisas básicas de processo que só de colocar ali ajuda ela, seja a captar mais, seja desenvolver melhores líderes ali dentro. Então, exemplos como esse eu acho que são super bacanas. Então, quanto a gente puder amplificar essas ações, acho que é bem bacana. E para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o teu fator DNA, aquilo que torna você único? Acho que é amar genuinamente as pessoas. Não importa nível hierárquico, nível social, nada. Acho que genuinamente se importar e tentar sempre fazer aquele exercício de empatia, estar no lugar daquela pessoa e ver, poxa, como que eu desse lado posso ajudar a pessoa do outro lado. Acho que esse é o meu DNA. Não tenho dúvida. Parabéns por você ser quem você é. Eu sei o quanto você faz o bem, o quanto você é conectado, o quanto o teu network é muito ativo e o quanto você tem inspirado muita gente. Você é um grande líder e é um grandíssimo empreendedor corporativo e eu tenho muito orgulho de você. Obrigada, viu, Marcelo? Imagina, obrigado pela oportunidade aqui. Valeu. Marina, agora é com você. O Enquete DNA dessa semana é sobre o vestibular. Roda a matéria! Eu acho que a minha maior dificuldade foi o nervosismo, que às vezes tudo que tá lá você sabe, só que por ser o vestibular, por estar muita coisa em jogo, assim, daí você sente que tem que... Você sente muita pressão, assim, daí às vezes acaba esquecendo alguma coisa. E o tempo também. A USP, pela primeira vez na história esse ano, abriu uma vaga, especialmente para medalhistas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Física e de outras disciplinas como matemática, economia. Esses medalhistas agora não precisam fazer o processo regular do vestibular, não tem que se preocupar com o vestibular e com o cursinho e podem entrar diretamente em várias áreas. Tem várias vagas que abriram. Eu passei em Engenharia da Computação, na Poli. Então é uma outra alternativa, um outro jeito que as pessoas podem ter para entrar na Universidade dos Sonhos. Eu sei que a USP, a Unicamp e a Unesp já abriram vagas para o processo para esse tipo de competições, vagas para medalhistas olímpicos. Existe também o Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, o NOIC, que é um site organizado por próprios alunos que ajuda os alunos a divulgarem essas Olimpíadas para que as pessoas do ensino médio consigam saber quais são essas oportunidades e também elabora guias de como você pode se preparar para essas competições que agora podem servir como uma porta de entrada para a faculdade. O pessoal coloca muito que perde tempo, mas eu não acho que perde tempo, porque a gente é muito novo ainda. Então, tem que fazer tranquilo o vestibular, porque nervoso não adianta. E tem que saber dosar muito bem. Em relação à redação, tempo de questão, tem que ver tudo direitinho. Rapaziada, para de preguiça e vai estudar. E o nosso programa DNA Carreiras vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a audiência e a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com os nossos entrevistados e dizer que tem muito mais ao longo da semana. Fiquem conosco nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, DNA Carreiras, e também no nosso canal do YouTube. Eu conto com cada um de vocês. Se vocês quiserem sugestões, parcerias ou melhorias, esse aqui é o nosso WhatsApp e a gente espera o contato de cada um de vocês. Muito obrigada, fiquem conosco. Semana que vem tem mais. DNA Carreiras, porque aqui você é único.